trabalho. Desejo que Deus continue fortalecendo você para o trabalho do Senhor também. Que há um trabalho que você não pode desmerecer, que você não pode esquecer, que é o serviço para Deus. Você precisa trabalhar para o Senhor também. E é sobre isso que vamos falar nessa manhã em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, vamos falar do serviço para Deus. O que está acontecendo em 1 Coríntios capítulo 3? O apóstolo Paulo, depois de ele ter falado do homem natural, que é o homem que não consegue entender as coisas de Deus, porque ele só vê as coisas de modo natural. Ele fala também do homem espiritual, que é aquele que conhece os planos de Deus, as coisas de Deus, porque a vida dele é regida, dirigida pelo Espírito Santo. Mas aí ele começa o capítulo 3 falando do homem carnal. É um crente, sim, porque ele fala, eu porém, irmãos. Irmãos quer dizer que é crente. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. E aí ele fala como crianças em Cristo. São pessoas que já têm tempo de crescimento, mas ainda estão como crianças, estão tomando leite ainda, em vez de comer do alimento sólido. E o que caracteriza um crente, uma pessoa carnal? Evidentemente é andar segundo os desejos próprios, os desejos da carne. E o que vai resultar? Em divisão. Sempre é assim. Porque imagina que todo mundo quer para si, junta essas pessoas, o que acontece? Briga, discussões, contendas, porque essas pessoas pensam cada um nelas. Você se apronta para uma festa, fica todo bonito e preocupado para ver se vai chegar naquela festa todo alinhadinho, todo bonitinho. Não se preocupe, está todo mundo pensando a mesma coisa sobre si. Ninguém está reparando em você, está todo mundo pensando, será que eu estou bonito? E cada um olhando, será que eu estou bonito? Não está olhando para ninguém, está olhando só para si mesmo. Essa é a natureza humana, egoísta. E com isso também as pessoas ali em Corinto, naquela igreja, começavam a formar partidos, preferindo algumas pessoas e deixando outras pessoas de lado. Eles tinham seus próprios ídolos humanos. Havia pregadores, como aqui também há, em todas as igrejas há. E uns preferiam Apolo, os outros preferiam Paulo e os outros preferiam Cristo. Então, até os que preferiam Cristo, esses aí também estavam dividindo o povo de Deus. Era apenas um orgulho, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizendo que todos são importantes na obra de Deus, porque todos são cooperadores, todos são aqueles que vão ajudar na obra do Senhor, porque um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus. Nós estamos vendo nesses dias o campo, as roças ficando bem verdinhas, né? Tem os milhos que já estão até branquinhos em cima e já formando suas espigas. Por que será? Porque alguém plantou. E quem está regando? Bom, na nossa região é a chuva mesmo. Por isso que é plantado nessa época e só nessa época, né? Então a chuva, ontem choveu bastante, né? Então a chuva está regando. Mas no final das contas, quem vai dar o crescimento? É o próprio Deus. É o dono da semente. É o dono do crescimento das plantas. E cada pessoa trabalhando na obra de Deus vai receber o seu prêmio, o seu galardão. Não segundo o resultado do trabalho, porque
porque o resultado é de Deus, mas segundo o próprio trabalho. É o que diz no versículo 8. Cada um vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O que você faz então na obra de Deus? Trabalhe e deixe o resultado com o Senhor. Nós somos apenas cooperadores. O apóstolo Paulo, ele muda a ilustração de lavrador para construtor. E ele fala que nós temos uma construção a executarmos em cima de um fundamento. E quem é o fundamento, todos já sabem, é Cristo Jesus. Ele é o alicerce sólido, é Ele quem vai segurar toda aquela construção. Tudo que se faz na igreja, tudo que se faz na obra do Senhor, tem como base a Jesus Cristo. Se não fosse assim, o prédio não ia se sustentar, a obra de Deus não ia se sustentar. Aí o apóstolo Paulo, ele deixa de se preocupar com o alicerce e ele passa a se preocupar agora com o que vai em cima do alicerce. As pessoas que constroem, elas gastam bastante tempo e dinheiro com aquilo que não se vê, com aquilo que está debaixo da terra, o alicerce. E nós costumamos valorizar aquilo que está em cima. E o que está em cima são as nossas obras no serviço de Deus. É o que mais se vê, aquilo que as pessoas fazem. Por isso que quando uma igreja tem bastante pessoas, bastante dinheiro, bastante espaço, a impressão que dá é que ali Deus está atuando mais do que naquela igreja onde tem menos pessoas, menos dinheiro e menos espaço. Porque nós julgamos aquilo que está por cima, aquilo que nós vemos. E o Senhor diz para nós tomarmos muito cuidado com isso. Porque Deus está avaliando de maneira diferente. E nós precisamos saber exatamente o que nós estamos colocando sobre essa construção. A qualidade do seu trabalho na obra de Deus vai contar para a eternidade. Então, se você não faz nada na igreja, aí quando eu falo igreja não é apenas aqui, mas é na obra de Deus, tá bom? Se você não faz nada na obra de Deus, não espere ganhar nada no céu. É assim que funciona. Mas eu vou ter a salvação? Bom, se você é salvo, a salvação já está garantida. Então tá bom. Medíocre. Pessoas assim são medíocres. Porque não é assim que você age na sua casa. Na sua casa você não fala assim, tem um teto, tem parede, tá bom. Não é assim. Você cuida do seu telhado. Se tem uma goteira, uma só, você já perde a alegria de estar ali dentro. Você quer consertar aquilo. Se a sua parede começa a descascar, como eu já estou perturbado, logo a gente vai vir aqui arrumar. Mas quando a sua parede da sua casa começa a descascar, você já começa a ficar com vergonha das pessoas que entram na sua casa, é ou não é? E se a sua parede não tem nenhum enfeite, você já vai gastar alguns reais para comprar um quadro, furar a parede e colocar ali para enfeitar, porque você quer manter aquele lugar bonito. Agora você vem dizer que não tem importância não se eu não ganhar nada no céu. Na sua casa você trata de uma maneira, e na casa de Deus você trata de outra maneira? Você precisa ler o livro de Ageu. Que o livro de Ageu vai dar um conserto em você, se você pensa dessa maneira. Meus irmãos, a obra de Deus requer pessoas muito dedicadas.
pessoas que se interessam mesmo pela obra de Deus. Por isso o Senhor está nos dizendo através de Paulo, para nós observarmos muito bem como nós estamos construindo acima desse alicerce. Porque vai vir um fogo para o crente, na eternidade e no céu. Quem acha que no céu não tem fogo, aí ó, já vai começar com fogo. Para queimar as obras, para ver se resta alguma coisa da obra que você fez ou não fez para o Senhor. E você tem que prestar atenção, porque você não pode prejudicar a obra do Senhor, trabalhar na obra do Senhor de qualquer maneira, porque a obra vai ser queimada e você vai sofrer prejuízo. Que prejuízo alguém poderia ter no céu? Não sei, mas Deus fala que vai ter dano. E não é a obra, é você, que a obra já vai ser queimada. Aí sobra você para sofrer um prejuízo. E alguns vão ser salvos como que através do fogo. Ou seja, sabe aqueles motoqueiros que eles vêm e vão atravessar um círculo de fogo? E aí aquela labareda, fumaça, e a plateia fica em suspense. Será que ele vai sair? Aí ele sai. Fico imaginando que a palavra de Deus diz que alguns vão entrar no céu, mas como que? Através do fogo. Raspando. É salvo, graças à obra redentora de Jesus Cristo. Mas não tem nada para oferecer. É muito sério isso. Tenta não oferecer nada para o seu empregador, para aquele que te paga. Ou, se você tem uma empresa, um trabalho, tenta não oferecer nada no seu trabalho. Você já sabe o desastre que vai ser e a reprovação que vai ser. E nós deveríamos pensar que na obra de Deus não é diferente. A diferença é que o nosso Senhor é mais nobre do que os demais senhores deste mundo. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é a igreja de Deus, Deus o destruirá. Quer dizer, se você prejudica o serviço de Deus, você será prejudicado de alguma maneira. Como eu disse, eu não sei como vai ser. Mas a Bíblia diz para não se enganar. Algumas pessoas se sentem muito sábias, né? Sábios deste mundo, mas para Deus é loucura. E ele fala que Deus pega os sábios na sua própria astúcia, porque Deus é sábio. E ele termina esse versículo como ele começou. Pessoas que estão se gloriando umas nas outras, né? Fazendo seus próprios ídolos. Deus está dizendo para não se gloriar nos homens, mas somente em Cristo Jesus. Daí ele fala de novo de Paulo, de Apolo, de Cefas, que é o Pedro, né? E ele fala de Cristo Jesus. Esse é um resumo do capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu quero falar para vocês desse serviço de Deus, mostrando o fundamento, já falei um pouquinho, do fogo, eu já falei um pouco também, e da sabedoria. Vamos começar com o fundamento, versículo 10 e 11, alguém pode ler? Usando a graça que Deus me deu, lancei o alicerce, como um mestre construtor experiente, e outra pessoa está construindo sobre ele. Contudo, que cada um seja cuidadoso sobre como constrói. 11 também. Porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus o Messias. Isso. Jesus Cristo é o fundamento. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que o fundamento é Pedro, por causa do versículo que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que o
Senhor Jesus disse assim para Pedro: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo que Pedro é o alicerce. Jesus está dizendo para Pedro que o alicerce é ele próprio. Você é uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus não edificaria a igreja em cima de alguém, muito menos em cima de Pedro, e muito menos em cima de mim, porque nós somos desastrados, nós somos um desastre. E o apóstolo Pedro já mostrou isso antes de ser apóstolo. Ele mostrou como ele era pouco confiável. Uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele estava agindo diferente. Ele era muito instável, e um alicerce não pode ser instável. Em lugares onde é arenoso, ou o solo não é firme, precisa trabalhar mais ali o alicerce. Às vezes cavar mais fundo, colocar ali algumas coisas que vão dar segurança para a construção que vai vir em cima. Então, uma pessoa que quer fazer uma casa e não conta com alicerce, porque ele foi lá e perguntou o preço do material, aí ele fez as contas, tantos tijolos, tanto de cimento, e aí telha, madeira. Opa, mas e o alicerce? Você precisa contar com o alicerce. E sai um pouquinho caro o alicerce, não é barato não. E a mão de obra e tudo mais. Então, o alicerce precisa ser firme, sólido. E Pedro não é. Portanto, quando Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta rocha, falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as forças do inimigo, Satanás, não vão destruir a igreja. Então tem que ser algo mais firme do que Pedro, mais firme do que você. Quando você pensa em alicerce, você tem que pensar em rocha, porque o Senhor Jesus falou daquele que construiu sobre a areia e daquele que construiu sobre a rocha. E vieram as tempestades, os ventos, e a da areia você já sabe que caiu, mas a da rocha ficou firme. Então Cristo Jesus é a rocha da sua vida. É Ele que vai manter você em meio às dificuldades. Ele também dá estabilidade. Algumas pessoas no serviço de Deus, nós estamos falando de serviço, elas não têm estabilidade. Uma pessoa que começa a entrar na obra de Deus ainda não é uma pessoa confiável. Pode ser uma boa pessoa, mas ainda não é confiável. Precisa ter um tempo de trabalho para mostrar a solidez daquela pessoa. Uma pessoa que chega na igreja não é, a princípio, confiável. Não é porque ela não é uma boa pessoa, que não cuida bem dos seus negócios, é simplesmente que ela ainda não teve tempo de prova, tempo de experiência. Por isso a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 3, que não pode ser um líder aquele que é neófito, recém-plantado, aquele que é novo na fé. Não pode. Mas ele tem tanto ânimo, mais do que os velhos dessa igreja. Mas fica do jeito que está, espera. Espera, porque é assim que Deus manda. Porque Deus está preocupado com essa construção. O alicerce é firme, mas o material pode ser de pouca durabilidade. E aí você só gasta dinheiro, só gasta esforço, traz problemas para você. Não sei quantos já tentaram construir alguma coisa e depois de bastante construído teve que destruir uma parede. Já aconteceu isso comigo, né? Eu financiando, né?
dói demais. Não é tanto pelo material, porque os tijolos nós vamos aproveitar ainda, mas é a mão de obra, é caro. Mão de obra é caro. Ainda que seja você construindo, você não está pagando para ninguém, tempo é dinheiro. Então ninguém quer gastar um tempo para depois destruir. Jesus é o alicerce, então ele é o início de toda obra. Algumas pessoas querem começar uma obra por si próprias. Quando você tiver algum desejo de algum projeto, a pergunta que você deve fazer para você mesmo é: quem começou isso no meu coração? Porque se não foi Jesus, evidentemente foi você, né? Então esse não é o início certo da obra. A obra do Senhor precisa ser incendiada no seu coração pelo Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que tem que colocar na sua vida os projetos. Mas eu sinto que esse é o projeto. Então, já que você sente isso, espera mais um tempo para ver se é de Deus. Porque se não for de Deus, não é um alicerce bom. Jesus é o alicerce, então isso quer dizer que ele sustenta toda a obra. Tudo aquilo que é feito na obra de Deus precisa ser sustentado, precisa ter uma firmeza. Às vezes nós vemos paredes que começam a trincar, né? E algumas começam mesmo a separar, vira uma fenda. E algumas chegam até você poder olhar do outro lado da parede. Eu não entendo de construção tanto, mas a gente ouve as pessoas, né, falando que é um problema de alicerce. Então tem que corrigir alguma coisa no alicerce. Agora, Cristo Jesus é um alicerce, meus irmãos, que se rachar alguma coisa por cima, não é culpa do alicerce. O alicerce é garantido, é Jesus Cristo. Então, se na obra os seus projetos não estão dando certo, não é culpa de Jesus. Pode analisar bem aí que pode ser alguma falta de compromisso, de amor, alguma divisão que está tendo no corpo de Cristo com os irmãos. Porque o alicerce que é Cristo sustenta toda a obra. Agora, interessante sobre alicerce também, fundamento, ele aparece depois de uma construção feita, o alicerce aparece? Ele não aparece, mas eu quero dizer que ele não aparece se você não quiser que apareça nas conversas. Vou dar um exemplo. Eu nunca vi o alicerce de uma casa pronta, exceto se eu vi construindo. Fora isso, eu não vejo o alicerce daquela casa. Mas é comum pessoas falarem, você está conversando, a pessoa fala, essa casa é muito boa, né? Não tem nenhuma trinca na parede. Daí ele fala, não, eu investi muito no alicerce. Então, algumas pessoas estão exaltando o alicerce, mesmo na casa tendo sido construída muitos anos depois. Certa vez nós compramos uma casa. A casa não tinha aquela beleza, mas tinha as paredes muito fortes e tudo muito resistente. Aí o construtor daquela casa falou, olha, essa casa aqui, você precisa ver como foi feito o alicerce dessa casa. Então dava uma segurança. E olha, depois de, 30, 40 anos, a pessoa ainda está falando do alicerce, que nós não vemos. Então, na obra do Senhor, nós sempre precisamos lembrar, tudo que nós construímos, tudo que nós fizemos foi por causa do alicerce, foi por causa de Jesus. Então, se você ama a sua casa, estou falando figuradamente, se você ama a sua casa, você está sempre lembrando do alicerce, sempre exaltando o alicerce. Na obra do Senhor é assim também. Como você é talentoso, graças ao alicerce, graças a Jesus Cristo. Como você é sábio, graças ao alicerce, graças a Jesus Cristo.
Sempre lembre do alicerce. E ele é a razão de uma obra sólida. Ele é a razão dessa obra sólida. Muito bem, acho que já falamos de alicerce um tanto. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre alicerce? Tá bom assim? Vamos ver agora sobre fogo. Não é tudo bonitinho não, tem fogo também. No versículo 13, nós vamos ler sobre o fogo. Alguém pode ler? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O primeiro ponto do nosso estudo era para você não colocar a culpa no alicerce, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já te deu todas as condições de você construir em cima. Agora você tem que construir em cima desse alicerce. Se você não achou ainda o seu espaço na obra de Deus, é melhor você achar. Pode falar. Eu estava lembrando, quando você perguntou se alguém quer falar mais sobre alicerce. Isso, vamos lá. Já vi uma construção de tinha que o alicerce, não tinha, mas aí, por exemplo, o corredor ali que ficava, o corredor onde você entrava para dividir para os quartos, tinha que ficar o alicerce, ficou um corredor muito largo, e a pessoa disse, olha, o corredor pode ser mais estreito. Ao invés de fazer um outro alicerce, onde a parede seria levantada, que inclusive seria a parede do quarto, o construtor simplesmente deu uma aumentadinha assim, só superficial, do alicerce para levantar a parede em cima daquele. Então, quer dizer, aquela parede em si não tinha uma alicerce tão resistente quanto as outras, né? E aqui ele fala para você ver onde você edifica. Então, acho que ilustra um pouco. Sim, claro. Ele queria diminuir o corredor e aumentar o quarto, né? Só que não estendeu o alicerce como deveria, né? Então, às vezes nós temos esses dribles também, né? Nós queremos driblar. Não é tão importante. Agora, o alicerce é Jesus Cristo. Não há problema nenhum no alicerce. Então, agora é a hora de você construir por cima. Então, se você não está construindo, você está desperdiçando um excelente alicerce. Vocês já viram na nossa cidade casas que começaram. Você vê o alicerce, você já vê que está pretejando ali, né? O tempo, tá aquele musgo todo, tá tudo ficando velho. E o que está ficando velho? Por cima do alicerce. Não tem nada construído em cima. Por que não? Se o alicerce é tão bom. Quase sempre é porque acabou o dinheiro. Quase sempre porque acabou o dinheiro. Então, Deus já nos deu todos os recursos. Ele deu esse alicerce, agora precisa construir. Mas tem muita coisa para fazer e tem casas de Deus que não estão construídas. Por quê? Está faltando gente, está faltando recursos. Pessoas não querem construir, pararam, desistiram de construir por cima. Eu não quero julgar ninguém, porque eu já vi lugares assim e eu sei que as coisas às vezes apertam. Alguém da família ficou doente, tem que ir para o hospital e gastou todo o dinheiro e teve que parar o projeto. Mas, de modo geral, tá, irmãos? Então não estou julgando ninguém. É vergonhoso muito tempo só o alicerce. É vergonhoso. A própria pessoa sente vergonha. Ela fala, puxa, mas está ficando feio isso aqui. É melhor construir um murão ali que ninguém vai ver o que está por dentro, só para não ficarem me criticando. Porque é vergonhoso começar e não conseguir construir. Jesus já tinha falado sobre isso. É vergonhoso quando um crente não trabalha. Pensa agora você investindo
parte do dinheiro da sua vida, da sua aposentadoria, das suas economias, e aí você faz um alicerce e não constrói. É vergonhoso, não é? Agora, você não acha que é vergonhoso não trabalhar na obra de Deus? É muito vergonhoso. Porque o alicerce não foi colocado para não ter nada em cima. Ele foi colocado para construir uma bela construção. E aí o Senhor está dizendo para nós que você tem que ver, como o Tiago mencionou, e veja o que você está colocando por cima. Tem 2 tipos de materiais. Parece 6, mas são 2. Tem madeira, feno e palha. Esse é um tipo de material. Ou uma categoria de material. A categoria do que queima fácil. Madeira, mato seco, feno, né? E palha. Isso aí queima fácil. E tem outra categoria, que é aquilo que não queima. Aliás, o fogo só purifica. Que é ouro, prata e pedras preciosas. É outra categoria. Então, qual categoria que você está construindo? A história dos 3 porquinhos, né? Todo mundo conhece a história dos 3 porquinhos. Maria Eduarda conhece a história dos 3 porquinhos? Então, como você está construindo? Um sopro derruba? Saiba de uma coisa, no final da sua vida, quando você não estiver mais aqui e for para junto de Cristo Jesus, aquilo que você colocou em cima do alicerce vai pegar fogo. Deus vai queimar. E depois que queimar, o que sobrar vai ser bom, aprovado. Premiação para você, porque você construiu em cima do meu alicerce. Agora, se não sobrar nada, a premiação que o Senhor teria para dar para você. Mas não tem condenação. Olha, irmãos, não ter prêmio de Jesus já é condenação para mim. Não ter o prêmio do meu amado Senhor, a quem eu disse que eu amava e que servia, e não ter prêmio dele é uma vergonha para mim. E para você também, né? Certamente. Em Mateus 7,19, Jesus falou assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Ao fogo. É assim, não tem dó. Corta e lança ao fogo. Então, na questão das suas obras, o Senhor não vai falar, mas ele fez com tão boa intenção. Não, corta. Porque não é boa intenção se não é material bom para o Senhor. Agora, eu não estou aqui para falar o que é bom e o que não é. Porque quem vai queimar não sou eu, é Jesus Cristo. É o Senhor da obra, é o Senhor do alicerce. Então ele vai queimar toda a obra, é o que diz a palavra do Senhor, no versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Agora anote o versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ela dano. É isso que está escrito? Ele. Notaram como é importante o português e os pronomes? Se a obra, feminino. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele. Ele é masculino, então já não é a obra, tem que ser ele. Quem? Ele quem? O construtor, aquele que construiu sobre o alicerce. É ele que vai sofrer dano. A obra já sofreu dano. A obra já foi reprovada. A obra foi queimada. Mas esse mesmo será salvo. A obra? Não, o construtor. Ele é crente, ele é salvo. Ele será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não é assim que eu quero entrar no céu. O apóstolo Pedro disse que para vocês, perseverantes, no fogo ardente,
a entrada no céu será ampliada. É assim que eu quero entrar. Nas Olimpíadas daquela época, porque a Olimpíada não é novo, né? Nos tempos bíblicos e antes já havia, do Novo Testamento já havia Olimpíadas. E quando as pessoas participavam de Olimpíada, era assim que funcionava, era muito importante. O atleta de uma cidade, se ele perdesse, muitas vezes ele nem voltava para a cidade, tamanha vergonha. Alguns tiravam a própria vida. Mas os que venciam, eles entravam pela cidade e vinha aquele cortejo. E muitas cidades tinham portas, mas aí eles falavam, esse não vai entrar pelas portas. Eles faziam um buraco na parede. Eles tiravam lá os tijolos e faziam uma entrada especial para aquele atleta, porque ele é honrado. Então será amplamente aberto o lugar de entrada. Isso está em Pedro, eu não sei se alguém poderia achar esse texto aí, se encontra. Porque assim. Já? Opa! Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 11. Será amplamente aberta essa entrada. É assim que eu gostaria de entrar. Meus irmãos, a minha ambição aqui é pouca, a sua também, né? Quanto menor sua ambição aqui, maior sua ambição no céu. O apóstolo Paulo fala dessa santa ambição. Agora essa história de que eu tiver um casebre lá no céu tá bom, isso já revela muito do seu caráter. Eu garanto que a sua casa não é um casebre. Quem fala que um casebre está bom é aquele que mais se preocupa com as coisas desse mundo. E quer fazer tudo melhor para o seu carro, para a sua casa, para as coisas materiais. Então é algo para se pensar. Mas eu estou tão envergonhado com essa palavra, então tá jóia, é isso mesmo. Ele vai destruir o mundo com fogo. Sabia que Jesus vai destruir o mundo com fogo? Ele prometeu que não destrói mais com água, mas não prometeu que não destrói com fogo. Então ele vai destruir com fogo. Ele vai lançar para o lago de fogo os incrédulos. Por isso que ele fala, não fica com medo dos ladrões, porque ele rouba só as suas coisas, mas fica com medo de Deus, porque ele pode não apenas tirar sua vida, mas ele pode te lançar também no fogo eterno. Então, ele é aquele que lida com fogo. Muitas vezes Jesus está lidando com fogo. É o que mais falou de fogo do inferno na Bíblia foi Jesus. Ele permite também o fogo das aflições, das perseguições. O apóstolo Pedro fala, não estranheis o fogo ardente no meio de vós, porque ele é para vos purificar, para vos provar. Então tem o fogo na nossa vida também. Ele é esse fogo purificador. Então não brinca com fogo não. O Senhor Jesus também é fogo. E Ele está nos ensinando aqui através desse texto sobre o trabalho de Deus. E vamos para o nosso final aqui falando da sabedoria. Falamos do alicerce, do fundamento, né? Falamos do fogo, agora vamos falar da sabedoria. Tudo na obra de Deus. Então você tem um alicerce que é Cristo para construir, trabalhar para o Senhor. As suas obras serão queimadas e agora você precisa de sabedoria para construir, porque aqui ele fala do sábio construtor, ou prudente construtor, versículo 10, né? Lancei o fundamento como prudente construtor. Deus precisa dar sabedoria. Não é fácil construir uma casa. Tem muitos detalhes. Quem já participou da construção de uma casa, ali como servente, é o máximo que eu cheguei, né? Jonas trabalhou também, né?
Você sabe que é difícil. Eu me lembro que lá no curso missionário a gente estava aprendendo a levantar a parede. Eu aprendi a fazer a massa, colocar a massa e o tijolo e fazer o sanduíche do tijolo para a massa. Aprendi a fazer isso. Mas pergunta se ficou certo. Não, o administrador chegou ali e olhou. Pode derrubar. Já levantado assim 1 metro de altura. E debaixo de um sol do Mato Grosso do Sul. É frustrante. Porque precisa ter sabedoria. Não é qualquer perso que constrói uma casa, não. Tem que ser de Dionísio para lá. Tem que ser gente que sabe construir. Tem uma linha lá, ele ensinou a usar a linha, mas que não dá certo a linha comigo. O prumo. Então, precisa ter sabedoria para construir. E o Senhor está chamando pessoas que busquem essa sabedoria para construir na obra de Deus. Por isso que tem um monte de parede torta na obra de Deus. Por isso que tem um monte de parede caindo, porque faltou sabedoria ali. Jesus é a nossa sabedoria. Vamos ler versículo 18. Alguém pode ler? Ninguém se engana de si mesmo. Se alguém tem entre vós se tem gostado neste século, faça seu estudo para se tornar sábio. Sabedoria desse mundo não funciona, tem que ser a sabedoria de Deus. O Senhor Jesus nos fala um pouco de sabedoria, lá em Mateus 12, 42. Nós lemos assim, Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins para ouvir a sabedoria de quem? De Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus Cristo falando. Então a rainha de Sabá, do norte da Arábia, ela veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele falava de tudo. Ele falava dos grandes cedros do Líbano, e ele falava também do matinho que cresce na rachadura da parede, o isopo. Ele falava de tudo com muita propriedade. Era um homem muito sábio. E ela ainda fala, eu não vi nem metade. Não me contaram nem metade da riqueza, da sabedoria de Salomão. E aí Jesus fala, mas aqui está quem é maior do que Salomão? Jesus Cristo. Você não faz a obra de Deus se não for na sabedoria de Jesus Cristo. Ele é a sabedoria em Provérbios 8. Lá em Provérbios 8 você lê que a sabedoria existe desde quando? Antes dos montes se formarem. Agora, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora tem mais um Deus chamado sabedoria? Não. Essa sabedoria do capítulo 8 de Provérbios só pode ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o gerado do Pai. Então é a sabedoria em pessoa, Jesus Cristo. Ele é para quem nós pedimos sabedoria. Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E quando você pede sabedoria, você recebe quem? A pessoa de Jesus Cristo. Ele é a sabedoria personificada. Ele é a pessoa da sabedoria. É o Senhor Jesus. Então, se você tem comunhão com Jesus, contato com Jesus diariamente pela palavra, pela oração, você tem sabedoria. Então nós não estamos lutando para ficar mais inteligentes. Nós estamos buscando a Jesus para nos tornarmos mais sábios. E é só assim que você faz a obra de Deus, com essa sabedoria. Ele disse que ele é o caminho estreito, não é isso?
O caminho estreito que leva à salvação. Pensando nisso, você acha que, porque ele falou também do outro caminho que não é estreito, é o caminho largo, e muitos estão indo por esse caminho. Pensando nisso, você acha que no mundo e na obra de Deus tem mais pessoas sábias ou menos pessoas sábias? Menos. Ou seja, nesse mundo tem menos pessoas sábias. Tem mais pessoas tolas do que sábias. Por isso, quando você vai se aconselhar, você tem um monte de gente, mas muita gente tola. Você precisa buscar o sábio. E nem sempre é fácil achar um sábio. A obra de Deus é feita por pessoas sábias. Mas como a sabedoria não é tão fácil de achar, ao mesmo tempo que é fácil, porque está disponível, não é tão fácil, porque o escritor aos Provérbios diz que nós temos que buscar a sabedoria como a pedras preciosas. Vocês já viram filme? Eu só vi em filme, nunca fui num lugar de garimpo. Mas a gente vê aquelas pessoas naqueles riozinhos e tirando aquela lama e peneirando e nada, e só pedra, seixos, que são aquelas pedrinhas na beira do lago, não acha nada, dias e mais dias, aí ele acha uma pedrinha ali. Que riqueza! Só que como ele está num lugar que é uma reserva de garimpo, tudo que ele compra é caríssimo. E aí as pessoas vão cobrar muito caro para ele estar ali. E às vezes o que ele acha não é suficiente. E aí com o tempo ele começa a ficar devendo para aquele lugar. E com o tempo ele vira escravo. No Brasil teve, e não sei se tem ainda, mas houve muitos escravos no garimpo. E a família lá no outro estado, querendo que ele volte, mas ele queria voltar quando tivesse dinheiro, porque era o sonho, a Serra Pelada, no Amapá. Muita gente foi para lá e não conseguia voltar mais, porque ficou escravo lá. Além dele não conseguir dinheiro, ele conseguia um pouco, mas a dívida dele se avolumou e ele não podia sair dali. Então veja que buscar pedras preciosas é um garimpo muito difícil. E o escritor de Provérbios diz isso, que nós temos que buscar a sabedoria dessa maneira, como a pedras preciosas. Então é muito difícil um crente muito sábio. É mais fácil você encontrar pessoas que não são sábias, porque dá muito trabalho essa sabedoria. Pois não? Pode ser, mas eu não lembro disso. Mas ele tinha mesmo, ele tinha muitos conselheiros dele, né? Todos os reis, né? Salomão tinha. O apóstolo Paulo, ele ficou aprendendo 3 anos no deserto da Arábia com Jesus Cristo. Ele adquiriu sabedoria do próprio Senhor Jesus Cristo durante 3 anos nos desertos da Arábia. Pessoalmente ele recebeu isso. Era um homem sábio, sem dúvida, né? O apóstolo Paulo. Então nós estudamos hoje sobre fundamento. Nunca pense que o fundamento tem alguma coisa errada. O que tem de errado é gente que não quer construir sobre o alicerce, gente que está construindo mal sobre o alicerce. E o Senhor vai julgar com o fogo dele. E você tem a sabedoria do Senhor para construir. Meus irmãos, é uma mensagem um pouco dura, né? Principalmente para aqueles que não estão trabalhando na obra do Senhor, estão com preguiça,
estão reservando energias para trabalhar mais na construção da sua casa. Eu estou falando tudo figuradamente, tá, irmãos? Então não estou contra quem está construindo, reformando, mas se você gastar tanto tempo com você, ainda que sejam coisas boas, né? Você está gastando pouco tempo na obra de Deus. O que você fez aqui, em termos de materiais, vai ficar por aqui mesmo. Mas o que você faz aqui para Deus, vai para a eternidade. Deus os abençoe. Pode falar. O que a Patrícia perguntou, eu creio que seja 1 Reis 12, 6. A minha concordância bíblica. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa... Pode ler aquele versículo só para a gente. Qual é o versículo? Primeiro livro dos Reis, 12, 6. 1 Reis 12, 6. Esse que é isso que ela está perguntando. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Então é aquilo que o senhor falou, tem que se aconselhar com gente. Gente muito boa. Eu nem sei, esse versículo nem tinha na minha Bíblia. Não ia falar, né? O senhor pode falar um pouquinho sobre essas obras que estão sendo queimadas e viram pó? Por que estão sendo queimadas e viram pó? E por que as que são de pedras e coisas preciosas permanecem? Queria falar, mas eu não sei falar sobre isso. Bom, tudo que você faz, vamos pensar em varrer a igreja. Você vai varrer a igreja? É obra de Deus varrer a igreja? Duas pessoas varrendo a igreja, as duas foram caprichosas, então o resultado foi muito bom para todos nós, certo? Então não tem diferença. Só que Deus, olhando com o olhar dele, ele pode ver diferença. Meus irmãos, eu já varri, não sei se eu vou falar isso aqui, mas eu vou falar, né? O senhor é gente como a gente, pode falar. Eu já varri essa igreja uma vez, que eu lembro, e eu reclamei comigo mesmo. Eu não sei por que eu reclamei, foi ingratidão mesmo, eu reclamei. Mas aí eu me arrependi daquilo lá, profundamente. Eu falei, eu estou fazendo isso para o Senhor, não é? E para os meus irmãos também. E aí eu deixei daquilo, aí eu faço com alegria. Eu varro essa igreja com alegria, passo pano com alegria. E às vezes tem um pozinho aqui que ninguém está vendo, mas eu vou passar. Por quê? Porque ninguém está vendo, mas aquele que vai me premiar, ele está vendo. E quando passar no fogo, se eu não passei aqui assim, né? Vai passar no fogo e eu não vou ganhar nada sobre isso. Agora, foi só fazer assim com o pano aqui, ó. Não precisei nem virar de cabeça para baixo. E aquilo lá vai render para mim um galardão. Só um exemplo, né? Não sei se é assim, se o senhor vê. Se quiser testar se vai virar pó, vai virar ouro, amanhã o Ronaldinho vai estar aí no trabalho, amanhã o banco é feriado. Se alguém também tiver de feriado, quiser ajudar ele para saber se é pó ou se combina com ele. Isso. Daí é ver diamante. Isso. E se você vier só pelo que ele falou, vai servir para nós. Agora, para a eternidade, talvez não vai servir nada. Mas, aí, ó, uma oportunidade. Arrumando a sala, a eternidade é problema dele. O que a gente precisa é da sala. Tá vendo, irmãos? Então são coisas assim, não são coisas tão grandes assim, né? Você não precisa fazer um seminário e se tornar um pregador da palavra para ganhar galardão. Eu acredito que quando Tiago fala em Tiago 3, versículo 1, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque sofrerão um juízo mais severo. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres,
sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, às vezes é melhor você fazer menos, fazer para o Senhor, fazer bem feito e receber o prêmio, do que ter muita posição na obra de Deus e fazer de modo errado. Aí você perde muita coisa. Então, nós teremos uma divisão de classes lá no céu, no sentido de que aquele que tem muita responsabilidade aqui, muita posição, às vezes vai ser muito inferior àquele crente que tinha menor posição e vai ganhar mais do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, mas saiba, você é julgado segundo as suas obras. Se não tem feito obras no serviço de Deus, então você já sabe qual vai ser o resultado. Nós não oramos, né? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua obra, pelo alicerce tão firme. Ó Deus, nós só podemos construir em cima desse alicerce com a Tua sabedoria, porque tudo será queimado no fogo. Pedimos a Deus que o Senhor nos desperte do sono de trabalhar para o Senhor, para nós construirmos bem, para ajudarmos pessoas aqui nessa terra e ganharmos os prêmios que o Senhor tem bondosamente reservado para nós. Nós oramos pedindo a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém.